Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Recentemente foi instalada aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre a Frente Parlamentar em defesa da logística reversa de medicamentos. A intenção é que, por meio de reuniões e encontros periódicos, o grupo possa então discutir assuntos como a distribuição e consumo de remédios, bem como a importância do correto descarte desse tipo de produto. Este é o assunto do TV Câmara Entrevista de hoje, que recebe o proponente desta frente parlamentar, vereador Alvoni Medina, do PRB. Também está conosco o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, Francisco Milanês. Agradeço muitíssimo a presença e disponibilidade de vocês. Vereador Medina, eu começo lhe perguntando então como surgiu a ideia de propor a frente parlamentar da logística reversa de medicamentos. Na verdade, essa frente foi através de uma conversa com a nossa deputada, hoje, François Mendes, que eu vi esse projeto dela e ela aplicando lá em Farroupilha, vi a importância desse projeto, inclusive estive lá em Farroupilha e realmente eu vi o trabalho que se fazia exatamente com essa medicamento, a forma que eles abordavam as pessoas, a maneira que eles distribuíam os medicamentos. Então eu vi que realmente também poderia ser feito aqui em Porto Alegre, para que pudesse também ajudar as pessoas, para que pudesse ser um meio de ajudar, de as pessoas que realmente precisam, às vezes, de medicamentos que às vezes a pessoa tem em casa, medicamento que às vezes não tá utilizando. Milanês, em linhas gerais, o que significa esse conceito que dá nome à frente parlamentar, a logística reversa? A logística reversa é uma opção de desenvolvimento para equacionar, sobretudo, lixo, né? Ou fazer com que coisas não sejam resíduo, né? E ela visa responsabilizar, de certa forma, o fabricante, porque se não há essa responsabilização, o que acontece? Por exemplo, se eu produzo desodorante, né? Se eu não sou responsável por recolher as embalagens dos meus desodorantes, eu vou botar a embalagem de forma barata, não interessa se ela faz mal para o meio ambiente, né? Se eu sou responsável, aí o pessoal do design vai dizer, olha, tem uma um pouco mais cara, mas ela é reciclável e tal, eu digo, opa, me interessa. Então, se tu não responsabilizares a indústria, ela não repensa seu próprio produzir. E a logística reversa pode ser de produto, ou pode ser de embalagem, ou pode ser, né, por exemplo, das embalagens de agrotóxico, ou do próprio produto. No caso, remédios, né, pode fazer uma logística reversa com reaproveitamento. Então, na verdade, a logística reversa é, depois que o produto foi, como é que nós vamos pensar o futuro dele, seja do produto ou seja da embalagem, né? E é pensar esse caminho, para onde vai e como é que ele acaba sendo reaproveitado, reciclado ou o que for. Neste sentido, como tu avalias a proposição do vereador Medina de tratar justamente a questão dos medicamentos e aí, a partir disso, pensar a forma, então, disso retornar para a indústria ou da melhor utilização desses produtos? Então, existem produtos, existem medicamentos que têm um potencial tóxico e poluente muito grande, né? Então, com certeza, aquele que lucra com ele também é responsável pelo descarte, né? Mas existe uma outra coisa que eu confesso, quero até ouvir o vereador, não sei se está incluída, que é o reaproveitamento, porque muitos remédios, as pessoas não têm dinheiro para remédio, né? É uma coisa caríssima aí, alguns tipos de remédios, de doenças sérias, né? E que a pessoa fica em casa, toma um tanto e sobra e vai ficando até perder a validade, né? Isso é um crime contra a humanidade. Primeiro, porque vira uma poluição, uma coisa que podia ser útil para alguém, né? Então, eu diria que é humanamente muito importante e ambientalmente muito importante, nos dois sentidos. Vereador, eu repasso a pergunta ao senhor, então explica para a gente como que vai funcionar na prática esse projeto. É exatamente como o senhor falou, é reaproveitar esses medicamentos que não está sendo usado. Inclusive, a gente viu lá em Farroupilha, ela criou uma farmácia solidária, e essa farmácia solidária, então, eles recebem esses medicamentos, as pessoas trazem o medicamento até esse local, a farmácia solidária, e eles fazem ali, então, a triagem desses remédios, e as pessoas da sociedade que precisam, elas com receita médicas, então elas vão lá e elas vão buscar o remédio ao qual eles têm ali na farmácia. Então, mais de 10 mil pessoas foi beneficiada
através desses medicamentos. E também como orientar as pessoas em relação ao descarte desse remédio, para que não seja jogado esse remédio de uma forma errada, né? Até nos córregos. Até. Tem pessoas que às vezes colocavam remédio que sobrava no próprio vaso sanitário e ia para o meio ambiente, quer dizer, causando até prejuízo para os animais na água. Então, exatamente para orientar e ter um local, juntamente com as empresas, para eles fazer esse recolhimento dos medicamentos que não tem mais utilidade, que infelizmente já venceu o prazo, não tem mais como utilizar, para que eles retornem, para que façam um descarte que não seja jogado no meio ambiente, para que não venha trazer problemas futuros para as pessoas. No mês de julho, nós tivemos então a instalação dessa frente parlamentar aqui na Câmara Municipal, inclusive com a presença do representante da Secretaria Municipal da Saúde responsável pela parte farmacêutica. Qual que foi o retorno e como tem sido o contato do senhor com o Executivo Municipal para a aplicação desse projeto? Inclusive, nós estamos em tratativa, que foi recente o lançamento, dia 2 agora de julho, e nós vamos fazer uma próxima reunião com o secretário de Saúde, para a gente buscar junto com ele um local para a gente poder nos apoiar para colocar essa farmácia solidária, para a gente poder começar, então, a implementar aqui também na cidade de Porto Alegre, para que nós possamos trazer esses remédios até esse local e aqueles que realmente der para aproveitar, para a gente poder disponibilizar para as pessoas da sociedade. E os remédios que já foram vencidos, para que haja um retorno e seja descartado de uma forma consciente. Milanês, qual que é a importância do legislativo da nossa capital também estar atento a esse tipo de questão, as pautas ambientais cada vez mais em alta, né? Nós temos aqui uma comissão bastante atuante, que é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na tua avaliação, qual que é a importância disso? Bom, eu acho essencial porque se a gente for pensar para que existe um legislativo, óbvio, para criar leis, né? Mas essas leis são para gerar qualidade de vida, né? E qualidade de vida é proteger as pessoas da poluição, do desperdício, né? E também proteger as pessoas que estão doentes da doença, né? Qual é o tipo de, provavelmente, eu não tenho os índices aqui, mas com certeza, dos remédios mais vendidos são antibióticos, certo? Os antibióticos têm um espectro de ação não só em humanos, tanto que se usa em cachorro, em galinha, né? Então, por exemplo, essa quantidade gigante de antibióticos que as pessoas estão usando, se ela vai para a água, o antibiótico ele prejudica o desenvolvimento de bactérias que são necessárias para decompor o esgoto, por exemplo. Então, se tu botar antibiótico numa estação de esgoto, tu vai destruir, né, momentaneamente, vai parar a fermentação, parar a digestão daquele coisa. Então, não limpa a água. Então, os antibióticos, e aí, sem falar de outros remédios muito mais fortes, mas hormônios que têm um efeito altamente diluído na água e que não tem como tratar essa água para retirar os hormônios, né? Disruptores endócrinos de todo tipo, tudo isso são remédios que, claro, com uma finalidade usada, um uso correto. Por outro lado, também existe, eu acho que é importante assumir, o poder público assumir essa responsabilidade, porque, por exemplo, se tu tomas um antibiótico e sobra, digamos que seja 5 a 7 dias, 5 dias está bom, o médico diz, não, pode parar, sobram 2 dias. Aí tu dá para 2 dias, mas não dá para ninguém, porque não se pode tomar um antibiótico em subdose, porque a gente sabe que cria resistência. Bom, mas eu não posso descobrir isso, mas uma central pode, né? Então, 2 dias aqui, 2 dias lá, 2 dias lá, já trata uma pessoa, né? Uma outra pessoa. Então, eu quero dizer que a centralização permite administrar essas quantias para não ser subdoses, né? Então, acho extremamente conveniente e humano, né? Porque quantas pessoas hoje em dia temos um sistema de saúde muito razoável, né? Mas que não paga remédios, né? E as pessoas, às vezes, têm o diagnóstico e não têm o dinheiro para se tratar, né? Pois é, ainda que nós não tenhamos uma lei específica, né, no Brasil sobre o descarte irregular de medicamentos, existem projetos tramitando com relação à venda de quantidade, de porções fracionadas do remédio. Seria uma alternativa para evitar isso que tu colocas? Com certeza, isso já é uma tendência, porque no passado já eram números redondos lá, e hoje em dia muitos remédios já são praticamente vendidos numa caixa que é equivalente ao tratamento normal, né? Mas sempre vai haver diferença, e é muito ruim até dizer, mas
algumas pessoas morrem e o remédio fica, né? Então, a pessoa está morta, a gente pode aproveitar o remédio e fazer bem para alguém. Ou outras pessoas, por exemplo, tu está tomando um antibiótico, o médico se dá conta que não está surtindo efeito, ele troca. Bom, aquela caixa vai sobrar o resto. Então, mesmo que se faça, eu acho que deveria fazer uma adequação às quantias para o tamanho da embalagem, já vi com uma dose certa, né, para sobrar o mínimo, até por uma questão de lógica econômica, mas sempre vai sobrar, né? E o que pode ser a poluição na natureza e causar muito dano para muitos, inclusive para nós, pode salvar uma outra vida também, né? Então tem uma dupla... É um resíduo, a maioria dos resíduos só causa mal, né? Esse é um resíduo que pode causar bem, né? Ou seja, vereador, além dos benefícios ao meio ambiente, é possível que beneficie também a população que não pode arcar com o custo daquele medicamento a partir do momento que consegue, então, através da farmácia solidária, receber, desde que em condições de uso, obviamente, um remédio do qual se está precisando. E, na verdade, foi essa a visão, né, de poder criar esse mecanismo, também de abrir essa frente parlamentar e também, juntamente, dar essa ideia para o prefeito, a gente criar essa farmácia solidária, porque vai ajudar realmente muito o poder público, vai ajudar de muitos medicamentos que às vezes a pessoa teria que comprar, até o próprio poder público teria que disponibilizar esse remédio para ela, quer dizer, tendo esse remédio na farmácia, quer dizer, por um custo zero, quer dizer, vai beneficiar aquela pessoa que precisa daquele remédio, que necessita, que realmente o senhor falou, que às vezes a pessoa não terminou de tomar ou morreu e de repente não utilizou aquele remédio, e aquele remédio tem condições de ser passado para outra pessoa. Então essa é a visão da farmácia solidária, que vai trazer esse apoio, mas lógico, a pessoa não vai chegar lá e pegar o remédio de qualquer maneira, ela vai ter uma receita que realmente ela vai precisar, vai ser elevada a quantia que ela vai precisar para tomar para o seu tratamento, ou para dar continuidade ao tratamento. Esse controle sobre a utilização já está previsto nas tratativas que o senhor tem feito, já se está estudando alguma possibilidade de controle sobre essa disponibilização dos medicamentos, de não entregar sem receita ou para uma pessoa que realmente não necessita desse remédio? Não, exatamente, já está dentro do projeto, para que a pessoa não vá, qualquer pessoa chegar na farmácia. Inclusive essa farmácia que eu tive lá em Farroupilha, que é da François Mendes, existe uma equipe, existe uma farmacêutica, existe uma equipe de pessoas voluntárias que elas fazem a triagem desses medicamentos, e aqueles medicamentos que são aproveitáveis são separados, são colocados nas prateleiras, e as pessoas, como eles atendem um dia na semana, das 8 ao meio-dia, então as pessoas vão com a receita, e dentro daquela receita que ela necessita, ela vai tirar o medicamento. Não vai ser uma coisa de qualquer forma, de qualquer maneira, descontrolada. E olha que interessante, durante a instalação da frente parlamentar, a própria deputada comentou que em 4 anos de projeto, lá no município de Farroupilha, foram cerca de 2 toneladas de medicamentos recolhidos, ou seja, o município de Farroupilha é muito menor do que a capital. Aqui em Porto Alegre pode ser que esse número seja muito maior, né, vereador? Quais seriam as suas expectativas para isso? Se realmente fizer um trabalho de conscientizar as pessoas, mostrar para elas que aquele remédio que ela está na casa dela, que ela não está mais utilizando, que vai ajudar outras vidas, que vai até salvar outras pessoas, eu acredito que vai ser, imagina, 1,5 milhão de habitantes na cidade. Lá tem em torno de 70 mil habitantes na cidade de Farroupilha. Quer dizer, então o número será muito maior. Quer dizer, nós colocaríamos também em vários lugares para que haja esse recolhimento desses medicamentos. Eu acredito que vai poder ajudar muitas pessoas, principalmente da classe que mais precisa, que às vezes, infelizmente, não tem condições de comprar. Sim. Nós já vemos pela capital alguns dispensers em algumas redes de farmácia para as pessoas descartarem os remédios. Deveria haver maior interesse da indústria ou mesmo dos laboratórios, enfim, ou mesmo das redes de farmácia nesse processo, na tua opinião, Milanês? Olha, a gente conta sempre com a sensibilidade, né? Mas eu acho que tem que haver a responsabilidade, né? Nós, casualmente, redigimos junto com o Zeno Simo, na época, a lei que virou a Lei de Resíduos do Estado, era o governo Colares, e foi uma lei, a primeira que eu tenho notícia, que falou de logística reversa. E reaproveitamento de embalagens de agrotóxicos. E isso é uma responsabilidade, porque, como eu digo, não há como, ninguém vai perder capacidade competitiva se eu e ele produzimos a mesma coisa. E eu tenho uma embalagem que é mais barata, eu tenho
né? Mesmo que ela polua, eu vou botar mais barata. Se ele botar mais cara, ele não vai conseguir concorrer comigo, né? Então, ou nós dois somos obrigados a botar a mais amigável ao meio ambiente, ou então sempre o cara que for responsável vai se dar mal, né? Então, por isso que eu digo, a responsabilização tem que haver para que todos sejam obrigados e não haja uma concorrência desleal. Tipo, eu não cuido de meio ambiente, vendo mais barato e ganho mais dinheiro. Então, os remédios, eles, por exemplo, é responsabilidade da empresa, no meu entendimento, porque ela lucra com isso, ela ganha, ela tem que limpar. Então, ela tem que pensar como recolher e destruir. Ou destinar, são resíduos especiais, né, e aterros especiais. Mas qual é o ideal? É o humano. Agora a gente tem que ter claro que o uso humano não interessa a farmácia, ela prefere vender, né? Se a gente começar a otimizar os remédios, eu não estou nem falando mal da indústria farmacêutica, estou dizendo que é natural. É a lógica do né? processo, As né? pessoas otimizam, né? Então a gente tem que saber quem é aliado para uma coisa, eles são responsáveis por destruir aquilo que está vencido, né? Mas o que está bom, eles, inclusive eu acho pessoalmente que uma central de triagem dessa deveria ter químicos farmacêuticos que soubessem, inclusive, o que realmente é prazo de validade, porque prazo de validade é uma formalidade legal. A maioria, muitos produtos tem 2 anos porque é o máximo, sei lá o quê, tem lá alguns critérios. E o produto dura a vida inteira, né? Que nem sal. Um sal de 1 milhão de anos. É sal, entendeu? Não fica velho, não tem como, se não for prejudicado, né? Então, até fazer essa coisa, porque não é só pela validade, eu acho que pela validade real, né? Óbvio que não. Vai se dar uma coisa vencida para uma pessoa no sentido de qualidade e de efeito. Mas no sentido formal, porque dizia válido até não sei quanto, é que nem alimento, né? A gente vê alimento válido aí completamente... É um prazo meio que artificial, né? E aí tu olha, o alimento tá novinho. Isso contribui para o desperdício, na tua opinião, tanto da parte de alimentos quanto de medicamentos? Certamente, porque as pessoas hoje em dia elas perderam o critério do bom senso. A nossa desconexão da natureza e da nossa própria vida e da nossa própria saúde, as pessoas não sabem olhar. Eu vejo esses tempos, eu ouvi num curso universitário o pessoal falando sobre queijo válido. Ora, queijo é um processo de envelhecimento que nem o vinho. Não tem queijo válido. Tem queijo que fique tão duro que não dá para comer, mas ele não estraga. Não estraga. Então, aí as pessoas têm, não, mas o queijo durou tanto. Não dura. Ele é um processo de curtição, ele vai ficar com menos água, vai ficar mais intenso, né? O que é um parmesão? É um queijo velho, né? Um parmesão bom, de boa qualidade. Um de má qualidade é um novo que é meio molinho porque não curtiu o suficiente. Um queijo frescão. Então, eu quero dizer que tem coisas na natureza que a gente acabou, as pessoas que moram aí na cidade, perderam o contato e acham, não, isso aqui, a datinha, né? E aí, claro que isso sim, obviamente tem que haver critérios, por exemplo, carnes, né? Sim. Essas coisas, tem que haver rigoroso e muitas vezes, inclusive, a repaginação, vamos dizer. E no caso dos medicamentos que, se mal utilizados, podem causar muitos prejuízos, inclusive levar algum paciente à morte, claro. Eu imagino que seja necessário que as agências reguladoras criem um prazo meio que genérico, assim, para evitar justamente que isso ocorra e a indústria seja responsabilizada. Sim. É que, na verdade, o prazo é o menor, porque, claro, é o prazo só para estoque da farmácia. Se pudesse, a indústria botava 5 dias. Tem que vender isso, que aí ele vende de novo, né? Entende? Então, esse prazo, na verdade, tem que ver cada produto, porque o produto Sim. e a forma que ele está guardado, né? Uma coisa é uma carne refrigerada, outra coisa é uma carne congelada, outra coisa é uma carne enlatada, né? Então, o sistema que está guardado o remédio, a mesma coisa, vai ter uma durabilidade, se é em contato com ar, está a vácuo, etc., maior. Sim. E, obviamente, sem expor a luz e essas coisas todas. Mas todos esses sistemas são verificáveis, né? Uma coisa dessa é testável. Numa escala dessas, imagina se Farroupilha é viável, imagina, Porto Alegre seria viável analisar realmente, é uma economia grande para as pessoas. Vereador, nos seus contatos nas comunidades, o senhor percebe essa necessidade da população mais carente justamente de ter esse medicamento à disposição, porque o Sistema Único de Saúde oferece, né, para as principais patologias, para as mais comuns,
Porém, a gente sabe que medicamento é algo caro quando é necessário adquirir e pagar por ele, né? Qual que é o retorno por parte da população sobre isso? Na verdade, o que a gente conversa com as pessoas, e até elas falam para nós, realmente, não tem condições. Muitas pessoas precisam, e às vezes nos postos de saúde, até nos hospitais, não tem aquele medicamento, às vezes, disponível. Existem pessoas que nos procuram. Nós tivemos um caso que tivemos que auxiliar essa pessoa de entrar até na justiça, porque ela precisava de um remédio e infelizmente, esse remédio não tinha nas farmácias e não tinha para ela poder comprar. Ela precisava desse remédio, também não tinha condições financeiras para comprar esse remédio, que era muito caro. Então a gente vê que vai ser um auxílio muito grande, vai poder ajudar. Inclusive, eu estava falando de prazo de validade, tinha que ser um prazo real, porque de repente o remédio venceu hoje, quer dizer, então amanhã eu não posso tomar esse remédio. Daqui 2 dias, 3 dias eu não posso tomar, já perdeu o efeito, não vai mais poder utilizar o remédio. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem lógica. Então, se tivesse realmente um prazo ideal, um prazo verdadeiro, que não fosse apenas... Porque existem pessoas que venceu aquele prazo e ela já não quer mais. Ela acha que já não vai mais fazer efeito, já não vai mais... Inclusive, foi essa pergunta que foi feita lá nessa debate que nós fizemos, da frente parlamentar, do lançamento da frente, reunimos juntamente com os pessoal da farmácia, o pessoal que realmente trabalha com o remédio, que ela pode dar o remédio para o familiar, se venceu hoje, não tem como, não vai deixar de fazer o efeito. Então, aí a gente sabe que as pessoas precisam do remédio, as pessoas que não têm condições de comprar, infelizmente, o salário que ela ganha mal dá para sobreviver. E às vezes ela necessita daquele remédio para o filho que está doente, às vezes é para a própria pessoa que está doente. Então vai ser um apoio realmente para essas pessoas que precisam. E é como nós estávamos falando, que o remédio fica na casa da pessoa, fica ali. E às vezes vence o prazo e ela não fez nenhum tipo de uso daquele remédio. E vai ser realmente para um apoio muito grande para a população de Porto Alegre, ainda mais com 1,5 milhão de pessoas que, se você começar realmente a contabilizar e ver as pessoas que precisam, são muita gente. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Logo mais, os nossos convidados voltam com outras informações, análises e informações sobre a nova frente parlamentar em defesa da logística reversa de medicamentos instalada no último mês de julho aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Nós já voltamos. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local.
Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje trata de uma frente parlamentar instalada recentemente aqui no Legislativo da capital para falar sobre a logística reversa de medicamentos e a correta utilização também desse tipo de produto. Comigo aqui no estúdio hoje estão Francisco Milanês, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, e também o vereador Alvoni Medina, que é o proponente, então, desta frente parlamentar. Vereador, falando um pouquinho sobre a forma como a partir dos estudos e dos encontros da frente parlamentar, a forma de colocar em prática o projeto Farmácia Solidária. Vocês já têm ideia de onde serão feitas os postos de coleta e depois disponibilização dos remédios? Isso ainda está em contato, em tratativas com o Executivo Municipal? O que o senhor já pode adiantar para a gente nesse sentido? Na verdade, realmente o projeto é novo, tá recém saiu do forno, então nós estamos em tratativa, estamos buscando o apoio exatamente do nosso prefeito, do secretário de saúde, para buscar um local para que nós possamos também ser um ponto de referência, para que as pessoas possam levar esses medicamentos e buscar uma parceria dentro também dos postos de saúde, para que as pessoas dos bairros possam levar esse remédio, colocaria uma caixa coletora. Também nós, como eu faço parte da igreja, eu vou colocar também nas igrejas uma caixa de recolhimento, para que as pessoas também da igreja e as pessoas no bairro, elas possam levar esses remédios que elas não estão utilizando, né? E a economia que traz para o município é uma economia muito grande. De 2017 para 2017, 2018 e 2019, foi economizado, no momento que foi disponibilizado essa forma de descartar esses remédios, uma economia de mais de 4 milhões para o município, quer dizer, uma ajuda muito grande, quer dizer, e o benefício que traz para as pessoas, principalmente para aquela pessoa que não tem condições de comprar o remédio, que às vezes necessita daquele remédio, precisa daquele remédio, às vezes para uma criança, às vezes para uma pessoa idosa, uma pessoa realmente que está necessitada. Então, o apoio, a ajuda vai ser muito grande. Uhum. Por outro lado, ainda que nós tenhamos ações como essa, proposta pelo vereador Medina, a gente já observou em outras ações de descarte de resíduos, por exemplo, na cidade, os dispensers específicos para bitucas de cigarro, ou mesmo a separação de resíduos orgânicos e sólidos, que às vezes a população não tem essa consciência ainda sobre a importância desse descarte adequado. Quanto mais espaços na cidade existirem para as pessoas levarem os medicamentos, mais fácil se torna esse processo, Milanês? Com certeza, porque muitas pessoas viram o mundo para ajudar os outros, mas outros ajudam só se está bem fácil. E é compreensível, a vida hoje demanda muita correria, né? E as pessoas, eu acho que se facilita. E pensa bem, se cada item, né? Pilhas, remédios, itens especiais, né? Que vale a pena realmente, lâmpadas. Então tem que ser muito fácil, eu acho que tem que ser dentro do dia a dia da pessoa, ela possa sair de casa, hoje vou levar os remédios que sobraram, e criar o costume. Agora, o principal disso é educação, né? Educação, nesse caso, é mais condicionamento que educação verdadeiramente. Acho que tem que haver um momento onde a pessoa reflete, um debate como esse que nós estamos fazendo, onde a pessoa pensa sobre aquilo, reflete, mas depois tem que haver estímulos que são mais condicionamentos, lembra, porque a pessoa na correria, remédio, tende a jogar fora tudo, né? Ou deixar pior, guardado, porque nas casas deve ter dezenas de farmácias guardadas, né? E eu acho importante uma coisa que o remédio normalmente é uma coisa urgente. E as coisas urgentes não são as coisas mais importantes, mas elas são urgentes, né? E as pessoas que têm poucas condições financeiras, elas são obrigadas a comprar o remédio e deixar de comer. Ou melhor, comer com pior qualidade, né? Porque o dinheiro é inelástico, né? Sim. Então ela não vai dizer, não vou tomar remédio, vou morrer. Não, vou ter que tomar. E aí ela deixa de comprar alimentos melhores e quanto pior ela come, menos ela se recupera e mais doente. Então isso é um processo... É um ciclo vicioso que quanto pior tu te alimenta, mais tendência a precisar de remédio, né? Então,
desonerar as pessoas da saúde é, na verdade, uma libertação muito importante para elas poderem usar o dinheiro nas coisas essenciais mesmo do dia a dia. Tu já havia mencionado no primeiro bloco a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, a participação da Agapan na redação da lei estadual. Eu te pergunto o seguinte, o quanto que nós já avançamos nesse processo, o quanto ainda o Brasil precisa caminhar para justamente estabelecer essa política e colocar ela em prática, essa lei de 2010, em nível nacional, né? O quanto ainda precisamos avançar? Nós precisamos realmente a vontade política, porque são coisas dolorosas, né? Mas a dor maior é não estar fazendo, porque a gente se dá conta, por exemplo, as empresas, mas é mais um custo. A verdade é que empresas não têm custo, ela intermedia custos. Né? Quem tem custo é o cidadão. Porque se uma empresa tiver que tomar um determinado cuidado ambiental ou de saúde, isso vai aumentar o custo do produto que eu vou pagar. Então, o empresário não tem que reclamar de custo. Ele tem que exigir, sim, tá, mas então fiscaliza, porque o meu concorrente não está fazendo. Né? É injusto fiscalizar para uns, outros não. Então, a empresa não importa, se eu quero ter cuidado de meio ambiente, se eu quero lançar o lixo para Marte e custa $1 milhão, não interessa, vai estar no custo do produto, né? Porque aquilo tudo é custo. Então é o cidadão que tem que tomar essas decisões e tem que obrigar. E tu perguntasse da coisa, por que não acontece? Não acontece. Os municípios, a maioria não existe pressão, os municípios do interior, quando, nos momentos em que houve pressão, a resposta é enorme, né? Só que para de pressionar, é um custo grande. Hoje em dia, eu pessoalmente defendo, e a Agapan defende, que nós temos que pensar, as pessoas gostam muito de se entreter com resíduo, né? Sobre resíduo. Nós temos que pensar como não gerar. Como não gerar. Ninguém precisa de dezenas de embalagens que nós temos. Tem coisas que a gente compra com 3, 4 embalagens. Né? Isso é rasgar dinheiro. E de quem é o dinheiro que nós estamos rasgando? Nosso. É o comprador que paga a embalagem. As pessoas vão no supermercado, enchem a mão de saquinho de plástico e acham que estão ganhando. Mas está no preço do produto, do saco plástico. Se a gente não consumisse nenhum produto, podia estar mais barato. Né? Então, essas ilusões a gente tem que pensar, por isso eu digo, o processo educativo é um dia tu sentar, ouvir e dizer, não, é mesmo, sou eu que pago essa conta. Então eu prefiro levar a embalagem, reusar ela, né? Aí a pessoa começa a refletir, porque o salário é deste tamanho, e se eu gastar 10% do salário em embalagem, eu estou me privando de 10% do meu salário. Se eu gastar nada em embalagem, eu reciclar as coisas, melhor para mim, eu vou ter outras coisas, mais divertimento, mais saúde, mais boa alimentação, mais educação, para gastar o meu salário. Embalagem não é uma coisa essencial. E a mesma coisa que tu disseste antes, todo produto que excede, se eu preciso de 5 e compro 7, vai 2 fora, né? Então, ou eu colaboro com alguém, que é uma coisa muito legal, porque muita gente precisa. Sim. E atualmente mais gente ainda está precisando. Ou então eu compro a dose exata, que é muito mais racional. Né? E nós temos, vereadora Agapan, desde a década de 70, realizando esse processo educativo, aí, fazendo um trabalho de proteção ao meio ambiente. Como que o senhor avalia organizações, a sociedade civil organizada se unindo em prol dessa causa e também o trabalho desenvolvido aqui pelo Legislativo Municipal, porque ainda que para algumas pessoas seja um trabalho de formiguinha, dá para dizer que se todos nós nos unirmos, a gente consegue bons resultados em prol do meio ambiente. Qual que é a importância da sociedade se mobilizar para isso? Na verdade, as pessoas têm que ter consciência. Em primeiro lugar, ela tem que ter consciência que aquele lixo que ela está produzindo vai trazer uma destruição para a natureza. Então a gente vê que realmente falta muito mais programa de incentivo, de orientação, para que as pessoas elas possam entender que é o meio onde ela vive, é a cidade onde ela vive, e se ela não cuidar de onde ela vive, ela vai acabar trazendo um transtorno para ela e futuramente para os seus filhos. Então veja se houver essa conscientização. E esse dia eu estava assistindo, aqui na própria casa, uma barreira que eles colocaram aqui
no córrego Ipiranga, de centenas de lixos que pararam por causa daquelas barreiras. Quer dizer, se não tivesse aquilo ali ia para o mar. Iria para o Guaíba levaria para o mar. Quer dizer, olha, traria vários outros tipos de prejudicação para a natureza, para os animais, né? Então a gente vê que precisa realmente desse trabalho, precisa que as pessoas se mobilizem também para ajudar, para que não fique só apenas no poder público, né? Porque a gente vê, infelizmente, as pessoas, lixo que ela poderia cuidar, ela acaba não cuidando, acaba deixando jogado de qualquer maneira. E isso traz um transtorno realmente para a natureza. E apenas 3% do lixo que é produzido no país, 3% apenas que é utilizado. Quer dizer, o restante desse lixo é colocado em aterro, é incinerado. Quer dizer, se aproveitasse realmente todo o lixo que é produzido, poderia-se ter uma economia muito grande, poderia-se investir com esse dinheiro em outras coisas dentro da cidade, dentro do município e até no país, como segurança, como estudo, como na saúde, né? Até em moradia, mas infelizmente não existe, falta-se políticas públicas também para que se possa fazer esse trabalho. A gente avança em tanta coisa, novas tecnologias surgindo a cada dia, mas parece que essa questão do lixo, dos resíduos, não anda assim, né, Milanês? Se a gente for parar para pensar, incineração é algo que remete um pouco a anos muito, muito passados, né? O que se tem de novo nesse sentido e as tuas expectativas para a gente ver isso sendo realmente efetivado aqui na nossa capital e no Brasil? É uma grande pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que ajudar aqueles que querem ajudar, né? Eu tenho certeza que os designers industriais, eles adorariam contribuir com coisas ambientalmente amigáveis e etc, né? Só que quem é que corta os naipes do design? O cara do custo. Então, ele sempre é reprimido, ele diz, olha aqui, vamos fazer... É como eu digo, o ideal é que o sapato fosse comestível, a gente usasse 10 anos, 20 anos, acabou o sapato, faz uma sopa e come, entende? E não há empecilho nenhum nisso, estou brincando, mas não há empecilho nenhum. Porque se tu pensar um sapato do passado, que era eminentemente sola de couro, coisa de corpo de couro, etc., feito de tanino, um couro tanino, por exemplo, que não tem nada de toxicidade, podia virar alimento de cachorro, uma iguaria, inclusive. Sim. Que, aliás, cachorro gosta, né? Comer até tênis, que é plástico e faz mal, né? Mas então, a forma, por isso que eu digo, quando a gente obriga, a gente... O que você ia falar? Não, me veio uma questão em mente que é a seguinte, tu te referes a algo acontecido no passado, mas que talvez, conforme for o nosso meio ambiente necessitando, a gente precise retroceder, entre aspas, um pouquinho, né, e voltar a ter essas boas práticas. Se tu olhares, por exemplo, esses dias ganhei um pano, chamam de wrap, um paninho para botar o lanche. É um pano impermeável para tu botar o lanche, levar para trabalho, enfim. Que é feito com cera de abelha, um pano com cera de abelha, algodão, tudo natural. E a pessoa lava depois, que ele é encerado, lava, fica limpinho. É muito melhor do que andar com um troço desse duro. Tu pega o sanduíche, envolve, leva e depois traz o paninho e lava. Então, tem milhões de soluções. Mas, como eu digo de novo, o que atrapalha sempre é duas, competitividade e custo. Então, se eu quero libertar as indústrias para elas darem o melhor delas, eu tenho que obrigá-las. Porque aí ela faz. Porque ninguém gosta de saber que a sua embalagem está entupindo rios, tá? Ninguém gosta. Mas se ele não fizer aquilo, ele botar uma embalagem mais cara para o meio ambiente, o outro vai lucrar mais e ele quebra. Sim. Então eu tenho que obrigar ele, porque aí ele vai poder fazer, dormir tranquilo e dizer, eu tenho a melhor embalagem. E aí os caras que têm ideias, os criativos, os designers, em geral, programadores de produtos, eles vão pensar e tal. Por que o remédio não vem numa comida embalado num papelzinho, né? Eu como, é gostoso, aí o papelzinho eu faço uma composteira, não tem lixo, entende? Mas vem alumínio com plástico, não sei o que, é um troço dificílimo de reciclar, porque misturados a substância é uma das coisas piores. Então, criatividade nós temos aos montes, é que ninguém libera. Na verdade, são cortadas. As pessoas vêm, tem uma ideia aqui, não, isso aí vai aumentar custo, né? Então tem que obrigar. Essa é a libertação das pessoas. Uma vez,
Foi num debate aqui na Câmara de Vereadores, estava o presidente de uma grande multinacional de veneno, estavam vendendo um projeto de desratização de Porto Alegre. Aí eu perguntei para ele, assim, convidaram para falar, eu estava representando a campanha, e eu perguntei para ele, quem é que tem a melhor rede no Brasil? Qual é a empresa que tem a melhor rede para fazer controle biológico? Eu digo, vocês não é ele? Não. Se o senhor decidisse que agora não vendem mais agrotóxicos, mas só vamos fazer controle biológico, por que eles têm a melhor rede? Porque são altamente organizados, tem agrônomos, veterinários, todo mundo trabalhando para eles. Os vendedores, não? Se o senhor decidisse que não ia vender mais agrotóxicos, ia só vender controle biológico, o que aconteceu? Ele ficou duro, eu digo, ia quebrar, né? Iam te mandar para a rua, claro, porque ia diminuir o lucro. Agora, se a gente proibisse de vender esses venenos e fizesse controle biológico, eles iam ganhar um pouquinho menos, iam viver perfeitamente, iam sorrir porque iam adorar o trabalho que fazem, entendeu? Então, nem o presidente de uma empresa tem nenhum poder, porque o poder é o lucro, a não ser que a lei obrigue. A única forma da sociedade de se defender é criar uma legislação que liberta todo mundo para fazer o seu melhor. Né? É que nem um médico, se tu obrigar ele a atender em 5 minutos, ele quer dedicar mais tempo para poder atender bem a pessoa, né? Então a pressão tem que ser pela qualidade e a sociedade que paga essa conta, porque sempre somos nós que pagamos, não tem esse negócio de empresa não paga, empresa só repassa o custo, né? Aquilo só um DXzinho no custinho do produto final. Tá certo. Sempre, como eu digo, tem que se exigir de todos, porque exige de uns é muito injusto. Ah, não, tu planta, vai preservar o meio ambiente, o outro vai fazer o que é bom. Ele vai ter uma vantagem naquele momento. Vereador, essas questões ambientais também, né, lhe preocuparam no momento de fazer o projeto e propor a instalação da frente parlamentar, acaba passando por tudo isso, mas voltando um pouquinho a justamente o trabalho a partir da instalação que deve ser feito pela frente parlamentar, vale a gente destacar que os eventos são abertos ao público, a população que se interessou por esse assunto pode participar dos encontros, enfim. Passa esse recado aí pra gente. Com certeza, quer dizer, a frente parlamentar foi criada exatamente para isso, para trazer as pessoas, para trazer a sociedade, para trazer as pessoas envolvidas também no meio dos que faz os remédios, que tem os remédios, as farmácias, para que possa também dar esse apoio, para que possam essas pessoas também estar inseridas dentro e também dar sua opinião do que se pode fazer para ajudar, o que se pode fazer para melhorar. A frente parlamentar é uma ferramenta a mais para a sociedade. Sim. Não foi criada apenas para o vereador, mas foi criada para que haja essa conscientização. Dentro da frente possamos trazer pessoas para orientar a população de que maneira também ela pode descartar esse remédio, de que maneira ela pode trazer esse remédio para a utilização e também de buscar apoio do poder público para que não possa estar do nosso lado, para que nós possamos realmente ser útil para as pessoas, para a sociedade, para que elas possam realmente ter condições de ter uma vida também boa, né? É interessante a gente colocar para quem está nos assistindo que o trabalho parlamentar vai além da proposição de projetos de lei, das sessões plenárias. Nós temos também as comissões permanentes aqui da Câmara, tratando de diversos assuntos, e as frentes parlamentares como um mecanismo de interação entre a sociedade, o seu representante político e especialistas, né, Milanês, que trabalham com esse assunto, no caso específico desse programa, a logística reversa de medicamentos, mas que de uma forma concreta possa haver essa integração entre os diferentes atores em prol de uma causa. Isso é bastante válido também, usar o ambiente legislativo para esse tipo de coisa, né? Eu acho que é o mais nobre. Eu diria que a lei é indispensável. Eu acho que é indispensável o trabalho legislativo. Mas ele é o menor passo, porque o grande passo... Está cheio de lei que não se executa simplesmente, né? Então, lei é que nem, por exemplo, se conseguir fazer essa lei, tem que mobilizar as pessoas, o processo educativo, o processo informativo e até estimulante, né? É mais importante que a própria lei, porque dá para fazer isso sem lei. Agora, é muito melhor fazer com lei, mas dá para fazer sem lei. Agora, sem estímulo não dá, porque a lei fica guardadinha lá e não acontece. Tem várias leis no Brasil que nunca se cumpriram, né? Simplesmente foram feitas, bonitas, etc., só não foram postas em prática. E, na verdade, também faz com que o poder público conscientize as pessoas da importância de vez de colocar esse remédio fora, a saber que tem um local
que ela vai descartar esse remédio, que esse remédio vai ser aproveitado. E as pessoas gostam disso, as pessoas, elas têm prazer em ajudar. Claro. Quer dizer, ela está com o remédio na casa dela, ela sabe que existe uma mãe que está lá precisando daquele remédio para o filho. Tem um leite, de repente, está lá, e ela não está mais utilizando. Ela vai trazer nesse lugar e aquela pessoa que realmente precisa, ela sabe que vai ter um lugar que, é lógico, não vai fechar, vai quebrar as farmácias, podendo ter essa farmácia solidária, vai ser todo dia, vai ser uma vez na semana que vai ser feito, ou outros dias, caso necessário, para que as pessoas realmente, aquelas que não têm condições de comprar, e até, como você estava falando, que ela não precisando de comprar aquele remédio, vai sobrar mais dinheiro, que ela possa investir em outras coisas, na saúde, investir na própria alimentação. Quer dizer, então, é uma forma de ajudar, nós pensamos nisso. Quando eu vi essa farmácia lá em Farroupilha, realmente eu via na intenção de realmente de ser útil para a sociedade, de ser útil para as pessoas, de poder realmente tirar esse remédio que iria ser jogado fora, que de repente a pessoa não ia mais utilizar, que vai ter um local onde as pessoas vão poder buscar gratuitamente, quer dizer, olha a ajuda que vai trazer para aquela pessoa que vai receber e até para o próprio município, né? As duas pontas saem ganhando. Quem disponibiliza, quem tem a vontade de ajudar e disponibiliza o medicamento que está sobrando, e a pessoa que recebe também. Isso é bastante válido, bastante importante, né? E uma coisa que colocaste, que é importantíssima, é esse contato com o legislativo contínuo, porque as pessoas votam e esquecem, né? Elas têm que manter o controle sobre seus eleitos, né? E o diálogo, as demandas, porque funciona muito melhor, é muita riqueza de informação, inclusive para aporte para ações, leis ou outras coisas. Então é rico para os vereadores, as pessoas votam e depois vão viver sua vida, daqui a 4 anos votam de novo. Tem que manter esse contato, porque esse contato é rico para a coisa e é rico para as pessoas, porque dá retorno. Então eu acho que todos esses movimentos que acontecem na Câmara são riquíssimos. A Câmara é um exemplo, a Câmara é uma referência na cidade. Então as ações dela ambientais aqui dentro, que já aconteceram, né, e acontecem, desde o prédio, né? Ser sustentável, não ser ações de sustentabilidade, ações nos jardins, tudo isso é um exemplo, é uma referência, né? A Câmara de Vereadores sempre foi muito respeitada pela população e é uma coisa muito importante para a cidade, para o bem ou para o mal. Então, a gente deseja sempre o melhor e está sempre ajudando. E deixa eu fazer minha propagandinha, a HPAM, com seus 48 anos, é a primeira entidade da luta ambiental moderna da América Latina, não só do Brasil. Né? Então, isso é um orgulho nosso aqui, né? É uma alegria nossa. Tá certo. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço a disponibilidade, a presença de vocês. Desejo sucesso, vereador, para a Frente Parlamentar em Defesa da Logística Reversa de Medicamentos. Eu agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.